texto que vamos continuar a exposição é João capítulo 18. E nós vamos explorar os versículos, expor os versículos, dos versos 28 a 38. Então, 18, 28 a 38. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura da palavra, que vai nos dizer assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos perguntou: O que é a verdade? Amém? Oremos a Deus. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te damos graça porque nos dá o privilégio de ouvir da exposição da tua palavra. Ó Deus, que venhamos nos lembrar que tudo que está escrito para nosso proveito, está escrito para nossa edificação, para a salvação do ser humano. Ó Deus, que nesse momento de pregação da palavra, o Senhor fale aos corações. Que o Senhor exorte, console, edifique a tua igreja. Receba toda a honra e glória para si, Senhor, nesse momento. Amém. Daniel, pois é. Irmãos, João gosta, como nós já vimos no Evangelho de João, nós vimos que João gosta muito de usar ironias. Ele usa muitas ironias de diversas maneiras. Aqueles que pensam em enxergar, ele chama de cegos, Aqueles que parecem fracos são verdadeiramente fortes, e os que parecem fortes são verdadeiramente fracos. E no capítulo 18, aqueles que estão julgando Jesus, na realidade, são os verdadeiros réus. Aqueles que estão exercendo o papel de juiz diante de Jesus, é quem são os verdadeiros réus. O Filho de Deus parece estar sendo condenado, e de fato está, mas é Ele quem está julgando o coração dos homens que estão lhe julgando. Jesus é inocente, irmãos. Se tem uma coisa que brilha aqui nesse texto, é a inocência do Filho de Deus. A inocência do Filho de Deus. E com as suas palavras, ele revela o coração dos homens culpados. O inocente revelando o coração dos culpados. E João nos mostra isso com o seguinte coração aqui no texto, que é o julgamento baseado em mentiras, revela a autoridade do Rei da Verdade.
O julgamento baseado em mentiras revela o julgamento do rei, ou melhor, revela a autoridade do rei da verdade. E nós vamos trabalhar apenas 2 pontos nesse texto. E o primeiro ponto será a autoridade da palavra de Jesus sobre a sua morte de cruz. A autoridade que tem a palavra de Jesus, até mesmo sobre sua morte de cruz. Versículos 28 a 32. Né? Esse é o nosso primeiro bloco. O texto começa dizendo: depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório, e era cedo de manhã. Até aí. Após então, irmãos, aquele interrogatório ilegal que fizeram contra Jesus, naquela madrugada, naquela noite, lá na casa de Anás, lembra? Eles não levaram Jesus primeiramente ao sacerdote de direito naquele ano, que era Caifás, mas levaram ao sacerdote que era considerado o verdadeiro sumo sacerdote judeu, Anás. E levaram Jesus à casa de Anás. Nós vimos isso já no capítulo 18, entre os versículos 12 até o versículo 27. Só que o versículo 24 diz que Anás viu que não ia virar em nada aquele julgamento totalmente errôneo contra Jesus, fora de lugar, fora de horário, não eram as pessoas certas. E ele diz então que envia Jesus amarrado à presença de Caifás, sumo sacerdote, que também era sumo sacerdote. Lembrando, né, irmãos? Caifás é o sumo sacerdote que foi elegido por Roma naquele ano. Anás é o sumo sacerdote por direito levítico diante dos judeus. E então eles levaram até Caifás, e perceba, João não faz questão de descrever como foi esse julgamento de Jesus diante do sinédrio, de Caifás, dos escribas, dos anciãos, dos fariseus ali, do sumo sacerdote. Por quê? Os outros evangelhos já falaram muito sobre isso. Todos, Mateus, Marcos, Lucas, já falaram como foi esse julgamento de Jesus diante dos judeus no sinédrio. João está revelando coisas que os outros evangelhos não revelaram, né? Então ele não fala dessa parte que pode ter acontecido ali entre talvez a última hora da madrugada, talvez entre 5 e 6 da manhã, e logo que eles julgaram Jesus e falam: não, ele é réu de morte, ele é condenado, ele é réu de morte. Logo às 6 da manhã, eles levam Jesus ao pretório. Eles levam Jesus então a Pôncio Pilatos, governador Pôncio Pilatos. Agora, por que levar Jesus a Pôncio Pilatos no primeiro horário romano? A ideia é que eles querem que Jesus seja condenado logo. Jesus seja condenado rápido, logo. E nós vamos ver que não é só porque o julgamento deles foram feitos ilegalmente, fora de hora, enfim, na madrugada. Não é só por isso. Havia um plano oculto maior. Nós vamos ver isso no texto. Havia um plano oculto maior dos líderes judeus para com Jesus. E diz a palavra também que eles não entraram no pretório. O que é o pretório? O pretório é o quartel-general de Pilatos, né? Eles não entraram porque eles estavam com medo de estar impuros cerimonialmente. Estar impuros cerimonialmente para a Páscoa. Mas pastor, a Páscoa já não foi na quinta-feira? Jesus já não ceiou a Páscoa junto com seus discípulos na quinta-feira? Por que agora está falando que os judeus vão ainda celebrar a Páscoa? A ideia, irmãos, é que a Páscoa está unida com uma outra festa. A Páscoa ela acontece no mês de Abib, 14º dia é o dia da Páscoa. A partir do 15º dia até o 21º dia, 7 dias, uma semana, é a festa dos pães sem fermentos. E todo esse festival, todo esse conjunto, é chamado pelos evangelistas de Páscoa. Então entenda, o que os fariseus, aqui os líderes, estão querendo mostrar, que eles não querem estar impuros para festejar a Páscoa, é a festa dos pães sem fermento. Tá? Aquela refeição da Páscoa Jesus já havia feito na quinta-feira.
né, naquela noite de quinta-feira. Lucas capítulo 22, versículo 1, ele diz assim: está próxima a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Perceba como ele chama até a festa dos pães sem fermentos de Páscoa. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando do pecado da igreja de Corinto, ele vai falar que eles têm que ser um pão sem fermento, e ele associa essa situação de ser um pão sem fermento com a morte de Jesus. Então perceba que as festas estão em conjunto quando se fala de Páscoa. Páscoa junto com a festa dos pães asmos. Essa é a primeira explicação que eu queria dar aos irmãos, para entender o texto. A segunda é que os líderes judeus eles se recusaram a entrar no pretório para ser contaminado, por ser contaminado, adquirir impureza cerimonial por conta dessa festividade. Mas a procura é por quê? O que de fato tornaria eles impuros se eles entrassem no quartel-general de Pilatos, né? E você não vai ver nada na lei de Moisés, lei de Moisés, dizendo que se um judeu entrasse de fato na casa do gentio, isso tornaria ele impuro. Você não tem nada disso na lei. Mas há discussões aqui do que possa ser, irmãos. Há quem diga que eles não poderiam entrar na casa ali dos romanos, dos gentios. Por quê? O judeu ele não pode tocar em mortos. Se ele tocar em um morto, em um defunto, ele se torna impuro durante 7 dias. Então ele não poderia comemorar ali a festa dos pães asmos. Porque os romanos tinham costume, é dito pelos historiadores, que eles tinham costume de jogar seus filhos abortivos no ralo, no esgoto. Então os judeus poderiam ter medo de se contaminar de alguma maneira com essas crianças que foram abortadas e jogadas nesses locais. A outra explicação que parece ser interessante também, talvez até mais provável, é que se de fato aqui é a festa dos pães sem fermento, na casa dos romanos tinha pão com fermento. E a regra era, na casa do judeu, eles não poderiam ter contato com o fermento. Então se eles entrassem, eles poderiam estar arriscando ter contato com o pão fermentado. Ok? Não há consenso, irmãos, sobre o que de fato tornaria eles impuros se eles entrassem ali. Mas fato é que havia um empecilho para os judeus estarem entrando. Eles tinham todo um cuidado para não entrar no território domiciliar gentílico dos romanos. E João está construindo uma profunda ironia aqui. Perceba. Porque eles estão preocupados com estar impuros exteriormente, mas no coração eles já condenaram Jesus. No coração eles já mataram Jesus, já decidiram matar Jesus, já estão contaminados. Mesmo que exteriormente eles queiram estar puros, purificados para participar da festa, interiormente, no coração, eles já estão cheios de ódio, cheios de hipocrisia, incredulidade. Eles se preocupavam com a pureza das mãos, porém o coração já era homicida. Isso é muito importante, porque tem muita gente preocupada com o exterior. Muita gente, perdão da palavra, não é à toa que a Bíblia retrata a palavra hipocrisia. Muito hipócrita. Porque a ideia, e como Jesus retrata essa questão de hipocrisia, é como se fosse aquele sepulcro bonito, né? Aquele túmulo lindo. Eles batiam um cal no túmulo e deixavam ele todo branquinho, todo bonito. Por fora é uma beleza, que coisa bonita. Por dentro, cheio de osso, mortos, defunto, morte. Irmãos, é isso muitas vezes o que acontece. Tem muita gente que chega, por exemplo, num domingo de culto, começa já a passar o cal. Vem todo branquinho, todo bonitinho para a igreja. Mas não tem ainda aquela maturidade de revelar o coração para ser tratado.
Por fora está tratado, está bonito. Fala, que irmão crente, que irmã crente, que bênção. Mas muitas vezes o exterior não reflete o interior. No coração está odiando alguém. No coração está matando pessoas. No coração ainda tem morte ali. Tem pecados que não quer ser tratado. Não quer se abrir nem diante de Deus e nem diante das pessoas. Aparentemente, vem chique. Biblinha da mais top dos dias de hoje. Mas por dentro o coração precisa ser tratado. É o que está acontecendo aqui com os fariseus, né? Esses líderes, o sumo sacerdote, enfim. Vamos caminhar, irmãos. Versículo 29. Eles não entram, se eles não entram, Pilatos sai, diz aí o texto. Pilatos sai para falar com eles e pergunta: que acusação vocês trazem contra esse homem? Essa pergunta não indica, irmãos, não indica, porque quem lê assim sem ler o restante da carta, parece que Pilatos não sabia de nada. Parece que Pilatos não está sabendo de nada do que aconteceu com Jesus. Mas lembra quem foi no jardim de Getsemane para acompanhar os guardas dos fariseus? Uma escolta romana. Quem enviou a escolta romana? Pilatos. Ele sabia das acusações contra Jesus. Ele enviou um grupo de soldados da parte dele para poder estar junto caso houvesse uma revolta. Ele sabia do que estava acontecendo. Porém, a pergunta de Pilatos retrata que ele quer um novo interrogatório. O negócio é o seguinte: vocês fizeram as acusações de vocês, mas agora é na minha frente. Eu quero ver o que vocês vão apontar de fato que esse homem tem feito contra Roma, principalmente. Que ameaça ele é contra Roma? É mais ou menos essa a ideia de Pilatos. No versículo 30, isso fica mais evidente ainda no versículo 30. Porque qual é a resposta dos judeus? É uma resposta um tanto até insolente, né, contra Pilatos. Eles falam assim: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Ou seja, por acaso, Pilatos, você desconfia de nós? Por acaso você acha que nós iríamos trazer um homem inocente para você, Pilatos? E era justamente o que eles estavam fazendo, né? Hipócritas. Estavam fazendo isso. Por acaso você acha que nós traríamos um homem inocente? Pilatos, condene logo. Nós já o julgamos. Não precisa de um novo interrogatório. Não é necessário. E eles dão essa resposta porque de fato eles ficaram irritados. Porque Pilatos parecia fazer um novo interrogatório a eles, desprezando o interrogatório deles. Na verdade, eles não têm argumento nenhum contra Jesus. Argumento plausível nenhum. Conclusivo sobre Jesus ter alguma culpa. Jesus é inocente de todas as acusações. Essa é a glória desse texto. Jesus brilha como um inocente. Versículo 31. Pilatos ali percebendo um certo desrespeito deles, né? Na forma que responderam a ele, vendo que eles querem falar de forma genérica sobre o assunto, não querem ser mais específicos, dar mais detalhes, ele responde: então faz o seguinte, leve ele daqui. Leve este homem daqui e julguem ele segundo a lei de vocês, segundo a lei judaica, segundo a lei de Moisés. Julguem ele segundo a lei de vocês, não a lei romana. Ou seja, a lei dos judeus condenava um blasfemador à morte por apedrejamento. E a ideia de Pilatos é: olha, eu estou dando o aval para vocês. Julguem ele segundo a lei de vocês. Apedrejem ele. Matem Jesus. Façam isso. Eu estou dando aval. Não venham trazer uma coisa que vocês não tenham uma acusação concreta para que eu faça. Podem fazer vocês. Aí os judeus respondem: não nos é lícito matar ninguém. Não é? Aqui, irmãos, está a tramóia. Aqui está o jogo político da história para a morte de Jesus. Aqui, neste momento, né? Você vai ver o historiador Flávio Josefo, na época, ele era historiador da época,
E ele conta que Roma conquistou a Judéia no ano 6 depois de Cristo. E quando conquistaram a Judéia, o direito de aplicar a pena capital de morte dos judeus foi cessado, e esse direito só era de Roma. Ok? Só Roma, o governador romano, poderia de fato dar a pena de morte. Porém, nós vemos que, quando nós vamos para Atos capítulo 7, isso não impediu os judeus, os líderes, apedrejarem Estevão até a morte. Mataram Estevão. Não os impediu de várias vezes no Evangelho de João catarem pedras para atirar em Jesus, para matar Jesus naquele momento. E Jesus dá um jeito e se desvia e sai. Vários momentos acontece isso aqui no Evangelho de João. E agora eles têm o consentimento de Pilatos para poder fazer isso. Pilatos está quebrando as regras. E eles bem poderiam matar Jesus aplicando a lei por apedrejamento para eliminar o mal no meio do povo. Mas eles não fazem isso. Acontece que a lei de Roma, irmãos, é que nem a lei no Brasil, né? O judiciário manda mais do que a lei. O judiciário às vezes fala mais do que a lei. Então eles mexem os pauzinhos, assim como Pôncio Pilatos está fazendo aqui. Ele passa por cima das regras da lei, por conta de poder. Só que mesmo Pilatos aprovando eles matarem Jesus, eles recorrem não à lei deles, mas à lei romana. Por quê, irmãos? Aqui é o gancho do negócio. Por quê? Eles não querem que Jesus seja morto apedrejado. Eles não querem matar Jesus apedrejado. Eles querem que a morte seja executada por Roma. Por quê? Porque eles queriam Jesus com a morte mais humilhante daquele período. A morte mais ultrajante. A morte como um amaldiçoado pendurado na cruz. Eles já planejaram isso. Eles não queriam que ele tivesse uma morte comum, como alguém que se rebelou contra os judeus. Não, ele vai ter uma morte de um amaldiçoado, pendurado numa cruz do Calvário. Um outro motivo é que eles não queriam sujar as mãos deles com a morte de Jesus. Principalmente em época de Páscoa, aonde as pessoas falariam, olha, foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Não, eles queriam que a culpa caísse sobre Roma. Roma matou Jesus, não os judeus. E Pedro vai falar lá em Atos, que vai falar assim para os judeus, vocês mataram Jesus. Não foi só Roma que matou. Foi vocês que mataram Jesus. Eles queriam se livrar, ter as mãos limpas, né? A questão do exterior. Porém, no interior já mataram Cristo. Entregaram Jesus. Versículo 32, nós vemos então que é explicado esse ponto para nós. É a explicação do evangelista João. E João vai explicar que essas coisas estavam acontecendo dessa forma. Essa briga política ali entre eles estava acontecendo dessa forma, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte que ele tinha que morrer. Aonde Jesus disse isso? Para se cumprir a palavra dele. João capítulo 12, versículos 32 e 33. Se você volta aí no capítulo 12, versículo 32 e 33, Jesus disse bem assim: e eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte ele estava para morrer. Levantando em que sentido? Levantado no madeiro, levantado na cruz. Jesus já sabia que a morte dele seria uma morte de um maldito. Como diz Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Havia uma profecia já para se cumprir sobre Jesus. Lá, desde a lei, Deuteronômio. O que João quer que nós entendamos é que Jesus é Deus, irmãos. A palavra de Jesus tem poder até sobre o julgamento que as pessoas estão fazendo sobre ele e com que tipo de morte que estão condenando ele. Jesus é Deus. Se não se cumprisse, se Jesus fosse morto, apedrejado, Jesus não era Deus. Porque a palavra dele teria falhado. Porque ele falou, eu vou morrer levantado. Se ele fosse apedrejado, nós teríamos uma séria acusação contra a Bíblia. Dizendo, a Bíblia não é verdadeira. E as pessoas poderiam bater o martelo, porque Jesus disse, eu vou morrer assim, e eu acabei morrendo de outro jeito. Mas não, cumpre-se a palavra de Jesus, porque ele é Deus.
Cumpre-se a palavra de Cristo, porque Ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Cumpre-se dizendo que o Evangelho é verdadeiro, que a crucificação de Cristo não foi um acidente na história. Já estava tudo planejado por Deus, cumprindo a palavra do próprio Filho Jesus. Perceba que este mundo, irmãos, não tem autoridade, nem mesmo da forma em que Jesus deve morrer. Deus estava direcionando as Escrituras e também a palavra do próprio Filho. Agora, se as palavras de Jesus sobre sua forma de morte se cumpriram, e teriam que se cumprir, qual outra palavra de Jesus para nós não se cumpriria? Qual outra palavra de Cristo não se cumpriria? Para o supremo bem da igreja, para o supremo bem dos crentes. Será que suas outras palavras e promessas podem falhar? Será que podem? João escreveu isso para fortalecer a fé da igreja, irmãos. Cristo foi absolutamente preciso ao anunciar como Ele morreria. E a igreja pode descansar nas palavras que Cristo pronunciou. Porque tudo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Não tem para onde você correr. Vai acontecer. Não vai mudar nem um ponto e nem o outro. Vai ser concluído. Assim estava havendo... Você pode ver que como estava havendo ali disputas no poder. Disputas políticas. Porque como Jesus iria morrer. E mesmo assim prevalece o quê? A palavra de Cristo. Irmãos, nós vivemos num cenário onde a briga política é intensa. Principalmente em ano de eleição. E nós ficamos apreensivos. Ai, quem vai entrar no poder? Ai, será que é fulano de novo? Será que é ciclano que vai entrar no poder? Quem vai governar o país? Meus irmãos, o que vai prevalecer é a palavra de Cristo. Não estou dizendo que nós não devemos ponderar nossos votos e votar no candidato mais ideal. Mas o que vai prevalecer, apesar de tudo, são as palavras de Jesus. Apesar das brigas que tem por aí, a opressão que tem sobre o povo, nós pagando dívidas imensas de arrombos políticos, de corrupção. Apesar de tudo isso, a palavra de Jesus, a vontade de Deus é que prevalece. Vai prevalecer. Há crentes que acreditam que Jesus morreu por eles, mas vivem como se as suas promessas pudessem falhar. Tem dúvidas. A cruz prova exatamente ao contrário, irmãos. Se Deus conduziu a história para cumprir a forma da morte do seu Filho, para nos salvar, para salvar não só judeus, mas também gentios, você acha que Ele vai deixar de cumprir? Você acha que Ele vai deixar de cumprir a promessa de sustentar você, de cuidar de você, de ouvir suas orações, de perdoar seus pecados? Você acha que Ele não vai cumprir? De levar você para a eternidade, de levar você para a glória eterna, você acha que Ele vai falhar? Jamais. Jamais. A igreja não vive de possibilidades, vive com fé nas promessas de Jesus, que jamais vão falhar. Nós não vivemos de possibilidade. Vivemos com fé na palavra de Cristo, que não falha. Não falha. Continuando o texto, as perguntas de Pilatos se transferem agora não mais para os judeus. Eles somem um pouco aqui e vão se transferir para Jesus. Agora, Pilatos vai lá para dentro. Eles não entram, né? Ficam ali para fora. Eles vão Pilatos vai para dentro e vai interrogar Jesus. E nós vamos ver aqui, nesse segundo e último ponto, a verdadeira natureza da realeza de Cristo. Versículos 33 ao versículo 38. Versículo 33, diz o texto aí, os irmãos podem acompanhar aí, diz o texto que Pilatos entra no pretório e ele faz a seguinte pergunta para Jesus: você é rei dos judeus? Você é rei dos judeus? É óbvio, irmãos, que Pilatos não chegou com essa pergunta assim do nada. Essa pergunta ele já tinha
já havia acusações dos líderes judeus sobre Jesus ser rei dos judeus. Eles argumentam com Pilatos sobre várias questões. João não fala aqui, mas Lucas capítulo 23, versículo 2, diz assim: encontramos este homem, eles dizem, pervertendo a nação, impedindo que se pague imposto a César. Mentira, Jesus fez até Pedro tirar a moeda dentro da boca do peixe para pagar imposto. Mentiras. E aí eles dizem por último, né, diz o texto, e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Era a última acusação. E eles entenderam que essa acusação é a que poderia soar como uma ameaça para Roma. Para Roma. De todas as acusações, Jesus era inocente, mas a última é verdadeira. Ele é Cristo. Ele é o Cristo, de fato. E ele é o rei. E ele é o rei. Então, esse foi o argumento maior. Ele se diz ser o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que virá e libertará os judeus da mão poderosa de Roma. Olha como ele é uma ameaça para Roma. Você tem que matar Jesus. Mate Jesus. Por mais, irmãos, que Pilatos não vê Jesus como ameaça. Ele olha para Jesus amarrado. Diz que Isaías fala que Jesus não tinha uma boa aparência. Amarrado. Você, rei dos judeus? Você? É brincadeira. Estão brincando comigo. É a atitude de Pilatos. Ele fica indignado. Você, rei dos judeus? Como se aquilo fosse um absurdo. Indignado com aquela situação. Como eles podem falar que esse homem aqui é uma ameaça para Roma? Olha a situação dele. Ele não tem nem exército. Como ele é rei? Que rei é esse? E aí, versículo 34, Jesus responde: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? A intenção de Jesus na resposta, em forma de pergunta aqui para Pilatos, duas perguntas, né? Ele faz aqui para Pilatos, é para entender como ele deveria responder Pilatos. Como ele deveria responder Pilatos? Vem de ti mesmo, olha Pilatos, vem do seu coração mesmo, do seu desejo, da sua curiosidade, de querer mesmo saber se eu sou rei dos judeus? Ou você apenas está repetindo a acusação que o Sinédrio fez contra mim? Isso mostra o endurecimento, a pedra que era o coração de Pilatos, junto ao Sinédrio. Se fosse algo pessoal, irmãos, Jesus responderia para lançar mais luz a Pilatos e esclarecer a ele o porquê ele é rei. Mas se é alguma repetição de outros, Pilatos já está obstinadamente cego. E cabe a Jesus ser mais direto e afirmar o que ele sempre tem afirmado. Isso é muito interessante, irmãos, por quê? Jesus está nos ensinando aqui sobre também a nossa abordagem com pessoas. Tem muitas pessoas que vêm a nós, não com interesse verdadeiro de fazer perguntas para nós, com interesse sincero de querer saber sobre aquele assunto. Vem com interesse de tentar te derrubar, de tentar te pegar em alguma palavra, para fazer você cair. Não tem um interesse sincero. Às vezes está apenas repetindo o que outro grupo repetiu. Vai lá e fala assim, pergunta assim para fulano, e tenta passar o pé nele em alguma palavra para que ele caia. Para que ele caia. Nós estamos aprendendo aqui, irmãos, que nós devemos ser ponderosos em como responder às pessoas. A pergunta de Jesus a Pilatos é essencial para nos ensinar a discernir as verdadeiras intenções do coração das pessoas quando elas vêm nos questionar. Por que isso? Por que aquilo? Espera aí, meu irmão, é interesse seu mesmo de querer saber isso? Ou você vem repetindo coisas que outros têm falado na internet? Ou você só quer me pegar em alguma questão? A gente tem que aprender a ser sábio, ponderado. É preciso sabedoria para discernir quando, como e quem nós estamos respondendo. É um ensinamento aqui. Uma aplicação secundária, mas eu achei interessante. Bom, visto que Jesus é o prisioneiro que está buscando julgar então as intenções do governador com as suas perguntas, Pilatos fica furioso, irmãos.
peraí, você é o réu, você tem que responder as perguntas e não me responder com outras perguntas. Olha a resposta de Pilatos, né? Por acaso sou judeu? Por acaso eu sou um judeu? Como dizendo, você acha mesmo que eu tenho interesse pessoal nas crenças dos judeus? Você acha que eu acredito mesmo no Messias? Sou eu judeu para me interessar das suas lendas sobre um Messias que viria e governaria o mundo? Ele diz, né? Foi a sua própria gente que traiu você, entregando você a mim. Ou seja, nem eles estão acreditando em você, nem eles, o seu próprio povo, estão dando crédito a você. Você acha que eu, um governador romano, vou dar crédito para você? Essa é a ideia. O que foi que você realmente fez? É a pergunta que ele faz. O que é tão grave, uma vez que eu não encontro de fato um crime real em você? O que é tão grave que eles estão, esses homens do seu povo estão furiosos com você? Me parece que Pilatos ele não está satisfeito com a acusação que os judeus fizeram sobre Jesus, né? Porque se fosse um rei, se Jesus fosse um rei de fato, que destruiria Roma, o Sinédrio não estava se opondo a Jesus, estava a favor de Jesus. Para eles é bom, nós queremos ver Roma derrubada de fato por um Messias verdadeiro. Acontece que é tudo uma tramóia política para tentar derrubar Jesus, porque eles não criam que Jesus era o verdadeiro Messias, o prometido, o Cristo. Pilatos, os outros evangelhos vão revelar que Pilatos sabia que eles tinham inveja de Jesus, isso era claro, eles eram invejosos da liderança de Jesus, mas ele queria saber mais, né? Pilatos quer achar o real crime de Jesus ser a causa da inveja, ser a causa do ódio deles, mas ele não está encontrando crime nenhum. Que crime que esse coitado está cometendo? E aí Jesus então vai explicar para ele o que está acontecendo. Por que esse povo inveja ele? Por que esse povo quer a destruição dele? Por que esse povo quer ver ele morto numa cruz romana? Vamos ler o versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é daqui. Então Jesus está dizendo para Pilatos o seguinte: o problema, Pilatos, o problema é o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Esse é o problema. O meu reino não é desse mundo, já mostrando para Pilatos que ele não é uma ameaça, um reino que está se opondo a Roma, um reino físico, ou um rei físico que está se opondo a Roma de alguma maneira. Se fosse um reino desse mundo, meus seguidores, os meus discípulos, o meu exército se empenharia por mim para me proteger. Como Pedro, né, tentou fazer, tirou a espada lá e foi tentar. Só que meu reino não é desse mundo. E como meu reino não é desse mundo, também não é na força da espada que nós vamos reinar. Não é na força da espada. Não é. Jesus ele se entregou, irmãos. Porque o reino de Jesus é de uma ordem diferente. O reino de Jesus é de uma ordem espiritual. Naquele momento. De uma ordem espiritual. O reino de Jesus não é daqui. A ideia é que não tem origem nesse mundo. O reino de Jesus não tem origem nesse mundo caído. Logo, os meios dele prevalecer não são dominados, não são com domínios externos. Mas Jesus ele tem um reino de outra ordem, onde o domínio dele não é externo, de derrubar reinos à espada, como nós vemos em muitas guerras acontecendo na história. Não, o reino de Jesus ele é interno. O que Jesus domina é o coração. A ordem é diferente. Meu reino não é desse mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé. Quer tirar a espada para vencer o mundo?
Não adianta tirar arma, não adianta tirar metralhadora, não adianta ir fazer posts massacrando todo mundo. Não, não, não. A vossa fé. A vossa fé é a arma. É a arma. Pilatos, fique tranquilo. Eu não sou uma ameaça externa, como estão me acusando. Meu povo vai vencer de uma forma diferente. Meu reino vai prevalecer de uma forma diferente. É de outra maneira. Porque eles mesmos não vão fazer mais parte da corrupção deste mundo. O exército de Jesus é trocada a natureza. É uma nova criatura. Eles nasceram de novo. Eles nasceram e vivem agora para Deus. E com a fé, com a pregação do Evangelho, eles vão espalhar essa fé. Essa é a vitória. É como nós vamos alcançar a vitória do meu reinado. É isso que Jesus está explicando, irmãos. O reino de Jesus é ativo hoje, sim ou não? Sim. Sim. Nós avançamos no reino de Deus interiormente no coração das pessoas. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, se arrependem, creem em Jesus. Esse é o avanço do reino de Deus. Cada vez estamos indo mais adiante, conquistando, vencendo as trevas e trazendo pessoas para a luz de Jesus Cristo, a verdadeira luz que ilumina este mundo. Meus irmãos, isso tem que estar vivo nas nossas vidas. Vivo. Nós temos um rei e fazemos parte de um reinado que é de natureza contrária desse mundo. Totalmente contrária a desse mundo pecador. Longe de Deus. É por isso que os cristãos, eles têm que ser diferentes da massa. No meio da multidão, ele tem que brilhar no meio da escuridão. Ele é diferente, ele pertence a uma outra origem, agora, de reino. É por isso que o cristão não fica fazendo dos políticos seus reis, idolatrando politicagem. Não deve fazer. É por isso que o cristão não vence as suas batalhas brigando, discutindo com as pessoas, caluniando todo mundo por aí. Não é assim que o cristão vence. Não é com guerra contra carne e sangue. Nosso rei é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nosso rei é Jesus Cristo, e ele voltará num cavalo branco, e com ele uma grande comitiva de santos junto com ele, diz Apocalipse capítulo 19. Os exércitos do céu e o reino que hoje é espiritual se tornará materializado fisicamente, um reino de paz, um reino de graça, um reino de amor que só Jesus pode trazer. Ali será mostrada a plenitude do reino de Cristo, quando ele vier do céu e nós ressuscitarmos e encontrarmos com ele nos ares. E então descermos com ele para esse mundo e reinarmos com Cristo. Reinarmos fisicamente ali também com Cristo. Amados, igreja, entenda de uma vez que por todas, o cristão, ele não é mais do sistema das trevas deste mundo. Todos os que se convertem a Jesus de verdade, não são mais súditos ou ministros desse reino, mas de uma ordem, agora são súditos e ministros de uma ordem celestial. Seu reino, muitos vão ficar chocados, mas seu reino não é o Brasil. Seu reino não é o Brasil. Seu reino é a pátria celeste. Você não faz mais parte disso aqui. A sua origem é outra. Não é qualquer outro lugar físico que você possa estar. Eu vou mudar do Brasil, eu vou para fora, porque lá eu vou viver um reinado de paz. Se engana. Seu reinado você não vai achar em nenhum outro lugar físico aqui dessa terra. Porque seu reinado é de outra ordem. E até que seu rei volte fisicamente, suas armas de luta para a expansão do reino espiritual, está lá em Efésios 6, a armadura de Deus. Quais são
Quais são? Você tem que estar ligado à verdade, vestido da couraça da justiça, calçado os pés com o anúncio do evangelho da paz, se defendendo com o escudo da fé, dos dardos inflamados do diabo que vem contra você. Capacete da salvação. O que é a ideia? Fixo. Não tenho medo de perder minha salvação. Eu sou salvo e ponto final. Aquele que começou a boa obra é aquele mesmo que vai terminar até o fim na minha vida. Capacete da salvação. Não perco minha salvação. E empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porém, Pilatos, ele entendeu muito pouco do que Jesus disse. Ele entendeu muito pouco. Versículo 37. Encerrando aí, irmãos. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Ou seja, Jesus não está desafirmando, ele está dizendo: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Você está dizendo certamente, eu sou rei mesmo. Né? O Senhor ouviu falando. Aí depois ele completa, né? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Perceba duas coisas diferentes aqui nesse texto. Para ser rei, Jesus nasceu, ou seja, a sua encarnação, nascido da Virgem Maria. E para isso vinha ao mundo. São duas coisas diferentes. Nasceu e para isso vinha ao mundo. Ou seja, eu não era deste mundo. Eu não sou deste mundo. Para isso eu vim a este mundo. A ideia é que nasceu, encarnação, humanidade. Eu não sou desse mundo, mas eu vim para esse mundo. Divindade. Jesus, ele é Deus. E se fez humano para nos resgatar, a fim de dar testemunho da verdade. É isso que ele diz. Jesus já tinha a glória junto com o Pai antes de vir a este mundo. Para quê? Para agora ele veio, e para quê? Para ser um rei que testemunha da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o rei da verdade. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus veio revelar a verdade da glória eterna de Deus nesse mundo caído no pecado, irmãos. A verdade que Jesus veio revelar não se limita à informação intelectual. A verdade que Jesus veio revelar é um ser, e é o ser de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus veio revelar a verdade sobre quem é Deus. Em sua misericórdia, ele veio revelar o que é a misericórdia de Deus. Ele veio revelar o caráter de Deus, a justiça de Deus. Ele veio revelar a salvação de Deus a nós. Ele veio revelar o juízo de Deus para aqueles que não aceitarem o plano de salvação de Cristo Jesus, não crerem em Jesus. Quem olha para Jesus, vê a verdade, porque vê o Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que é da verdade, ele diz, ele termina aí, né? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Ou seja, todo aquele que é de Deus, todo aquele que é da verdade, ou seja, todo aquele que de fato é de Deus, que busca conhecer verdadeiramente a Deus, este vai ouvir minha voz. Este vai ouvir minha voz. Porque sou eu, Jesus, que sou a verdade. Eu manifesto a verdade de Deus a esse mundo. Por que muita gente hoje não ouve as palavras de Jesus? Por quê? Jesus está respondendo aqui. Porque não é da verdade. Não quer saber da verdade. Nunca quis de fato um relacionamento verdadeiro com Deus. Sempre foi superficial. Sempre foi apenas religiosidade. Sempre foi só ir na igreja porque meus pais vão.
E aqui eu estou aprofundando, né? Tá? Eu estou estreitando mesmo. Esse é o propósito. Porque se um dia uma pessoa realmente quiser Deus, e quiser conhecer realmente a Deus, ela vai olhar para Jesus e ela vai ver a verdade. Fora disso, sem condições. João 14:6. Eu sou o caminho. Eu sou o quê? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece a Deus, ninguém conhece a verdade, senão por mim. Jesus disse. Versículo 38, né? Parte A, e nós vamos explorar só. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? E curioso, Jesus não dá resposta. Você não vê Jesus respondendo. Porque ele já tinha respondido. Certamente porque Pilatos está diante da verdade, mas ele está cego para ver a verdade em Jesus. Irmãos, Jesus convidou Pilatos para querer nele aqui. Jesus não nega o convite. Ele convidou, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos recebem o evangelho, mas poucos realmente o aceitam. Ele convidou Pilatos. Ele chamou Pilatos para ver e crer na verdade. O réu convidando o juiz. Né? O juiz que deveria ali defender a verdade. Não, mas o réu que é a verdade está convidando o juiz para participar da verdadeira verdade. Porém, ele está cego. Ele está cego. Pilatos, todo aquele Pilatos que ouve a minha voz, está na verdade. E Pilatos, certamente com muita descrença e ironia, ele dá essa resposta: O que é a verdade, Rei dos Judeus? O que é a verdade, Rei dos Judeus? Há tanta gente proclamando a verdade, dizendo: o que eu creio é a verdade, não o que o outro diz é a verdade. Há tanta verdade no mundo. O Rei dos Judeus, você está de brincadeira comigo? O que é a verdade? Você tem uma definição de uma verdade concreta? Em meio a todas as outras afirmações de verdade? Há tantas verdades. A sua verdade é só mais uma no meio de muitas. O que é a verdade? E a ideia é que Pilatos provavelmente nem deu muita opção para Jesus responder, né? Porque continuando o texto, a gente vai ver que ele já sai, como se ele dissesse: basta, cansei. E volta lá para os judeus, para ir falar com eles. Ele vai para fora e vai falar com os judeus. A atitude de Pilatos, irmãos, a atitude de Pilatos aponta para um ponto forte na nossa cultura pós-moderna: o relativismo da verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Seu Jesus é a verdade? Seu Jesus é a verdade? Ah, assim como o Maomé é a verdade para o Islã? Ah, assim como o Buda é a verdade para o budismo? Há tantas verdades. Seu Jesus é a verdade. Por que a verdade absoluta está em Jesus? Nós temos tantas ideologias e religiões culturalmente estabelecidas. Por que Jesus e a sua palavra é a centralidade da ética humana? Porque ali está realmente a absoluta verdade. Como você pode afirmar isso? Você é louco? Não existe uma verdade suprema. Não existe uma verdade acima de tudo quanto é verdade que já foi dita. O mesmo relativismo de Pilatos também está entrando, e tem entrado já há um bom tempo, nas igrejas. O que a Bíblia diz passou a ser substituído pelo eu acho, eu sinto, eu interpreto assim, quando a opinião do homem acaba ocupando o lugar da verdade, da palavra de Deus. A verdade deixa de governar a igreja e se mistura só em meras opiniões. Pessoas defendendo o aborto dentro da igreja. Ai, mas se interpreta assim, eu interpreto assim. Não, aborto pode ser feito.
perdeu o padrão da verdade. Se a Bíblia não for o padrão da verdade, se perde o padrão da verdade. Se Jesus não for o padrão da verdade, se perde o padrão da verdade. Sabe por quê? A verdade absoluta está em Jesus e ninguém mais. Sabe por quê? Porque a verdade não é criada pelo homem. Pensa nisso. A verdade não é criada pelo ser humano. Ela procede de Deus. Procede de Deus. E Jesus é Deus revelado aos homens. Se Deus é eterno, se Deus é imutável, Ele não muda. E Ele não pode mentir em nada do que Ele disse. Nada. Sua verdade também é eterna. A sua verdade também não pode ser mudada. E a sua verdade também não pode falhar. Não vai falhar. Jesus não apenas ensina a verdade. Ele é a própria verdade em forma humana. Por isso tudo o que Ele diz é o padrão para todo tipo de filosofia, para todo tipo de religião e toda ideologia. Tudo isso vai ser julgado pelo padrão da verdadeira verdade, Jesus Cristo. Você quer conhecer o que é a verdade? Está em Jesus. Quer saber se uma filosofia é correta? Olhe para o que Jesus diz. Quer saber se tal religião, tal movimento é verdadeiro e de fato agrada a Deus? Olhe para Jesus. Se não for o padrão de Jesus, esquece. Sai fora. Some daí. Some. Sabe por quê, irmãos? É triste, a gente tem que falar essas coisas, porque está se perdendo o que é a verdade. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Alguns imaginam que Jesus estava falando de uma ideia, de um conhecimento intelectual aqui. Conhecereis alguma coisa que eu falar e tal. Não. Poucos versículos depois Jesus vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade que liberta. Eu sou a verdade que te desaprisiona do pecado. Eu sou a verdade que transforma a sua vida. Jesus Cristo e mais ninguém. E mais ninguém. A verdade que liberta não é uma ideia, ela é uma pessoa e seu nome é Jesus Cristo. Pilatos fez a pergunta errada: o que é a verdade? E João responde durante todo o evangelho: a verdade não é um o quê, a verdade é um ser, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em meio a tantas mentiras daquele julgamento, a verdade esteve diante de Pilatos. A verdade está diante de você mais uma vez nessa manhã. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Em meio a um monte de mentiras que você tem vivido na sua vida. Em meio a um monte de enganos que você se deixou levar por conta da cultura, por conta de ideologias políticas, você tem diante de você o padrão verdadeiro, Jesus Cristo. E a mesma afirmação permanece: todo aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus está dizendo: ouve a minha voz. Você nessa manhã, de fato ouvirá a palavra do Rei Jesus para você. Você ouviu? Você de fato ouviu com o coração que o Rei Jesus te disse nessa manhã? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém.